E agora, nós vamos começar a montagem da nossa tampa. Nós já fizemos a parte de cartonagem dela, já revestimos as laterais e a tampa, somente em cima, conforme eu disse. E agora nós vamos verificar se todos os nossos lados foram cortados corretamente. E nessa hora eu já percebo que tem um dos meus ladinhos que ficou menor. Isso pode acontecer, tá, gente, na hora de refilar. Eu confesso que nesses recortes eu tenho que fazer mais de uma vez para ficar perfeito. E como eu fiz essa peça no vídeo, para mim foi mais difícil. Então, no final eu já sei que eu vou ter que refazer. E eu vou refazer no vídeo mesmo para vocês verem que acontece, é artesanato, foi cortado na mão. Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa característica, essa virtude de fazerem de forma bem alinhadinha, mas eu acho que feito é melhor que perfeito, então vamos lá para o nosso processo de montagem da tampa, firme e positivo que no final vai dar certo e vai ficar muito linda. Nós vamos pegar a nossa fita crepe, que é a nossa melhor amiga nessa parte do processo, e separar uns pedacinhos para ir colando as laterais. Eu separo vários pedacinhos e também entre uma lateral e a outra, no meio delas, na ancoragem, entre uma e outra, nós vamos precisar colocar fita crepe. Então a gente vai cortar um pedacinho menorzinho. Isso tudo é para deixar a tampa mais segura, mais firme e facilitar a nossa colagem. Vamos passar cola na aresta, colocar a nossa lateral, bem rentinho, a nossa aresta com a lateral da tampa, dessa forma, tá? O lado vermelho fica com a tampa virada para o lado vermelho e o lado do roller com as pecinhas que ainda não estão totalmente revestidas, pois é aí que vai ficar a nossa decoração. Colocou o nossa fita crepe para deixar ela bem coladinha. Fica esses detalhes de cola, mas no final sai. E se por um acaso ficar manchado, você coloca uma decoraçãozinha de uma fita na aresta interior que ela vai ficar bonita e perfeita. É um artesanato, então você pode resolver esses pequenos detalhes que acabam depois no final fazendo muita diferença. O pedacinho que nós vamos cortar de fita crepe para unir
as duas faces e deixar colada. Sempre testando os tamanhos para saber se a aresta é aquela que foi recortada. Como é uma base octogonal e possui 8 lados, na hora do recorte, como não é feito por máquina, o estilete muitas vezes pode recorrer. E nessa hora é que nós temos que fazer os ajustes. Passa cola na lateral e agora passa cola na aresta da primeira lateralzinha que você já colocou. Faça a junção das pecinhas de forma bem alinhadinha. Lembra do paninho, gente. Eu não tô usando o paninho, ele tá do meu lado, mas lembra do paninho. Minha habilidade maior é em desenhar e eu faço o projeto porque eu amo colocar a mão na massa. Isso é mais que uma terapia, é algo especial na minha vida poder construir as coisas. Mas eu não sou expert em cartonagem. E o que eu tô compartilhando aqui não é a perfeição, é o conhecimento. Então, bora pensar no resultado final, que tudo fica muito lindo. Nós vamos colocando a fita crepe. E novamente, sempre reparando se as arestas ficaram juntinhas, certinhas, alinhadinhas. Esse é um processo que vai ter que ter muita calma e muito critério. Quando eu falo critério, gente, é tentar fazer as coisas com mais perfeição que você consiga. Perfeição não é para ficar perfeito no sentido absoluto e reto, mas é você fazer o seu melhor, sem cobranças. O critério é tentar fazer da melhor forma.
Ao colocar a penúltima peça, eu já percebo que o meu encaixe não vai ser perfeito. Devido principalmente eu estar tentando gravar, montar para a câmera, isso também prejudica um pouco a montagem. Então eu verifico que não vai caber e o que eu vou fazer? Vou fazer uma nova peça. Quando você faz esse projeto, desde o início eu falo para observar por isso. Porque, principalmente na primeira vez que a gente for fazer, é muito normal que a gente não consiga fazer esse fechamento. E eu não vou falar que dá certo logo de princípio, não. Tem que tentar. E eu peguei um papelão roller um pouquinho mais grosso, porque era o que eu tinha ali na hora, mas depois eu ajustei isso. Então eu faço 6,7 mais ou menos por ali o meu deu. Eu coloquei 6,9 para vocês poderem refilar. A diferença foi de 2 milímetros. Então a gente vai fazer esse ajuste. E vocês vão ver que na hora de colar vai ficar perfeito. Eu faço o revestimento novamente da peça, construo a peça novamente. E porque eu não tinha deixado a última peça com o valor um pouquinho a mais. Mas para vocês no projeto eu já coloco a observação desde o princípio para vocês deixarem esta peça a mais.
Então, dessa forma, nós vamos finalizando a nossa tampa. A minha não ficou perfeita por causa do vídeo. Eu queria muito fazer de forma com que vocês entendessem, mas depois eu corrigi as imperfeições, né, dela. Mas ela tá aqui prontinha. Olha, essa que foi feita com mais tempo e mais calma, eu consegui fazer de forma mais corretinha. Então, vamos para o próximo passo, que é a decoração da tampa.